Atividade nos diz o seguinte, que uma empresa que trabalha com cadernos tem gastos fixos de R$ 400, mais o custo de R$ 3 por caderno produzido. Sabendo que uma unidade será vendida a R$ 11, quantos cadernos deverão ser produzidos para que o valor arrecadado supere os gastos? Pessoal, os gastos são fixos R$ 400 e variáveis são R$ 3 por caderno. Já a arrecadação ela é só variável, ela depende da quantidade de cadernos vendidos. Então são R$ 11 por caderno. A ideia é calcular um valor de cadernos, uma quantidade de cadernos produzidas para uma situação na qual a arrecadação seja maior que o gasto, ou seja, que ela supere os gastos. Então, para isso, nós vamos determinar o C como sendo o número de cadernos produzidos e reescrever o nosso R$ 11 por caderno de maneira algébrica, 11 vezes C, o nosso símbolo de maior, e 400 mais, que é o 400 fixos, 3 vezes C, que é o R$ 3 por caderno. Então, a cada caderno será multiplicado R$ 3 como o valor variável. A partir daqui, nós já com a equação montada, nós temos que tentar deixar o que é letra de um lado, o que é número do outro. Ou seja, quando eu vou tentar deixar tudo que é número, como 400 sozinho aqui, ou pensando que eu vou isolar a variável, eu vou subtrair de ambos os lados menos 3. Por quê? Tinha um mais 3C aqui. E aí eu queria deixar só os números aqui. Então eu coloquei menos 3C. Independente se é uma desigualdade, você tem que manter um padrão entre o lado esquerdo e o lado direito dessa desigualdade para você não comprometer essa relação de desigualdade. Porque se você faz uma ação só de um lado, talvez essa desigualdade não seja mais válida. Ela passa a ser um outro tipo de desigualdade, o sinal já não é o mesmo. Então, para conservarmos essa relação de desigualdade, se eu tirei menos 3C daqui, eu vou retirar menos 3C aqui também. E aí vai ficar 8C maior que 400. Então, quando eu tenho 8C maior que 400, novamente, eu vou dividir de ambos os lados por 8. Porque 8 dividido por 8 é 1 e 400 dividido por 8 é 50. E aí, como aqui é 1, eu não preciso colocar. Cheguei na seguinte situação, pessoal. C maior que 50. Traduzindo isso aqui, o número de cadernos produzido precisa ser maior que 50 unidades. Então, para a arrecadação superar os gastos, precisa ser maior que 50 unidades. E as nossas opções de resposta têm aqui 50 unidades. Eu sei que muita gente marcou 50, e aí eu estou explicando com calma, e até mais para frente eu vou explicar no gráfico, para vocês entenderem por que não poderia ser os 50, de acordo com esse enunciado, a não ser que a ideia do supere foi falar naquela situação onde os gastos seriam sobrepostos pela arrecadação, mas aí não foi o melhor verbo utilizado. Então, qualquer resposta que você marque, né, entre os 70 e o 90, vai ter que ser considerado como uma resposta correta, porque 70 cadernos, a arrecadação ia ser superior, né, ao gasto, e quando fosse 90 cadernos também iria ser superior aos gastos. Algumas pessoas argumentaram que tem que ser os 70 porque é o primeiro deles. Não, não tem uma regra. Ambos os valores seriam válidos e a nossa atividade vai ter que assumir essa condição de ter duas respostas certas sim. E aí olha só no gráfico para vocês entenderem. Já para vocês terem um entendimento melhor do que eu falei, olha só quando a gente traçar um gráfico onde o eixo Y é o valor, o eixo X é o número de cadernos, e aí eu vou colocar aqui as divisões dos eixos, as gradações dos eixos, e aí vamos marcar os dois gráficos. Primeiro, o gráfico do gasto, 400 mais 3x. Então, quando eu olho ali, eu tenho 400 como termo independente, eu já sei que o 400 é o local aonde vai cortar o eixo Y. Quando eu calculo essa nossa função para 30 cadernos, eu coloco 30 no lugar do x. Então, eu vou ter 3 vezes 3, 90, 400 mais 90, 490. E aí eu vou fazer a marcação. Quando eu tiver 30 cadernos produzidos, vai corresponder a R$ 490. A partir daqui,
Projetando esses dois valores, a partir daqui eu posso marcar esse ponto. E através desse ponto, desses dois pontos, vai passar uma reta. E essa reta representa o nosso gasto. Ele vai ali, né, crescente o nosso gasto de acordo com a quantidade de número de cadernos produzidos. Já a nossa arrecadação é representada pela função 11x. O nosso termo independente é zero, então ele vai ter um ponto na origem. Para 30 cadernos vendidos, eu vou ter que 11x é igual a 11 vezes 30. 11 vezes 30, o y é igual a 330. Então, no nosso eixo, né, na origem, vai ter um ponto, porque o nosso coeficiente b é zero. E quando eu produzir 30 cadernos, ele vai corresponder a 300. Quando eu vender 30 cadernos, eu vou ter um valor de arrecadação de R$330. E aí eu posso traçar uma outra reta. Repara, turma, que esta reta verde está abaixo da reta vermelha. Significa que os valores de produção são maiores que os valores de arrecadação. Esses valores de arrecadação só serão maiores, só vão superar os gastos quando eles passarem por esse ponto. Então, esse ponto ele corresponde a 35, 40, 45, 50 cadernos. Então, 50 é o número de cadernos que eles têm que produzir para igualar os gastos e 51 é o número de cadernos que ele teria que produzir para superar esse gasto. Como não tem a opção 51 na maioria das atividades, aí, você vai colocar qualquer um dos dois valores maiores que vão ter que ser considerados como certo nessa atividade, ok?